Essa é a semana Tiros no Pé da Sustentabilidade, esse é o episódio 3. Eu sou Lígia Monteiro e vou te contar como que a nossa ideia de reciclagem às vezes pode ser um grande tiro no pé da sustentabilidade. Você já ouviu falar, ou sabe aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, na loteria, ganham milhões e dali a alguns anos já não tem mais nada? Pois é, provavelmente essa pessoa pensou: agora eu não preciso mais me preocupar com isso. E é mais ou menos o que acontece na reciclagem. Eu já vi muita gente falando assim: não, mas tudo bem, pode pegar esse aí com mais embalagem porque eu reciclo. Então, aí tem um grande problema. Tem dois grandes problemas. O primeiro é que tudo tem um custo ambiental. Assim como a embalagem para ser produzida, foram retirados recursos naturais da natureza, foram utilizadas água, luz, trabalho de muitas pessoas, o transporte desse material, né? Até chegar na sua casa já teve um custo ambiental essa embalagem. Essa embalagem, claro que melhor se ela for para reciclagem do que para um aterro, alguma coisa assim, mas para acontecer essa reciclagem também tem um belo de um percurso. Então, primeiro, ou um catador ou uma cooperativa vai recolher esse material, depois vai passar para a indústria, lá vão ser lavadas, né? Então tem algumas químicas que são colocadas para higienizar, vai gastar luz, água, trabalho de muitas pessoas, o transporte disso vai passar para a indústria, para depois virar uma nova embalagem e chegar de novo na sua mão. Então, existe um custo ambiental aí. Então, quanto menos coisas a gente tiver para reciclar, melhor, né? O custo ambiental cai. E a segunda coisa é que nem todos os materiais são reciclados. Como assim? Pois é, todos os materiais são sim passíveis de reciclagem, porém nem todos são efetivamente reciclados. E por que que isso acontece? Bom, às vezes, dependendo do material, o custo para reciclagem ele é mais alto do que se a indústria fizer uma embalagem nova. E as indústrias, na maioria, na esmagadora maioria das vezes, não estão tão preocupadas assim com o meio ambiente, mas sim com o lucro, né? Então, se uma embalagem vai sair alguns centavos mais barata para mim, né? A empresa pensa, então é essa que eu vou escolher. Então ela simplesmente deixa de reciclar alguma coisa para fabricar uma nova, tirando novos, mais recursos naturais para a fabricação dela. Então olha só como que a gente não deve pensar, tudo bem, eu reciclo. A reciclagem é uma coisa boa? Sim, claro, ela é ótima, ela é maravilhosa. Que bom que a gente tem a reciclagem. Ainda é muito pequeno, né, o que se recicla no Brasil, mas que bom que a gente tem a reciclagem como uma possibilidade. Mas ela deve ser entendida como a última possibilidade na sua cabeça, porque muitos e muitos e muitos desses materiais, infelizmente, não são reciclados. E como que eu faço para saber o que é e o que não é reciclado? Bom, aí a gente tem um grande problema, porque além da gente ter uma série de tipos de plásticos, por exemplo, pegando só os plásticos por enquanto, tá? Ainda existem a densidade de cada um desses tipos e as misturas que são feitas. Então isso dificulta muito para a gente, nós leigos que não trabalhamos numa cooperativa, para identificar o que é reciclado e o que não é reciclado. Então realmente é uma imensidão muito grande de material e só quem trabalha nesse ramo vai poder saber tudo certinho o que é e o que não é reciclado. Bom, além disso, existe essa mistura de materiais. Pode acontecer dentro do mesmo tipo de material, então mistura de vários plásticos, né? O que pode dificultar a reciclagem. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso.
Sabe aqueles leites fermentados? Pois é, tem empresa que usa um plástico que é reciclado e uma outra empresa que usa um plástico que não é reciclado. Por quê? É um material que já foi muito misturado. Então, já para reciclagem ele já não serve mais. Então, olha só, como às vezes uma informação muda tanta coisa. E para você entender o tamanho desse impacto das coisas que não são recicladas, muitas das embalagens de arroz, de feijão, de açúcar, de bolachas, de macarrão, de papel higiênico, pacotes de molhos ou de balas, muitos deles não são reciclados. E tem alguns, gente, que até tem aquele símbolo da reciclagem com o número ali no meio, né? Que isso indica que aquele produto é reciclado. Mas isso é o que a gente vai falar, já foi falado antes, mas eu ainda não dei nome. Mas isso chama-se greenwashing, que a empresa faz você pensar que ela é mais verde do que ela aparenta, certo? E a gente vai tratar dessa questão nesse último episódio dessa semana, que é o episódio número 5. Outra coisa, gente, às vezes essa mistura de materiais pode acontecer. Por exemplo, um grande exemplo também são as caixinhas da Tetra Pak. Se você for ver a caixinha do que ela é feita, tem na composição dela papelão, né? Tem aquela folha de alumínio internamente e tem plástico. Então, eu tenho 3 tipos de materiais completamente diferentes. E por isso ter se tornado um grande problema, né? A questão desse resíduo muito, muito grande, cada vez mais usado. Primeiro eram só leites, né? Caixinhas de leite. Depois começaram sucos. E agora a água de coco, já vi água, né? Por conta da questão da garrafinha de água, que perceberam que a garrafinha de água, isso está lá no outro vídeo, no vídeo anterior, no episódio 2, em que eu falo que a garrafinha de água descobriram que solta sim, né, alguns resíduos na água que são prejudiciais à nossa saúde. Então, eles estão começando a colocar água até em embalagens Tetra Pak. Então, cada vez mais ela está sendo usada. E aí encontrou-se um grande problema, porque aquelas embalagens não tinham solução, porque os materiais estavam todos juntos. E aí a Tetra Pak muito bem parou para pensar como que poderia resolver esse problema. E hoje a gente tem aqueles painéis ou aquelas telhas feitas de Tetra Pak. Então tá aí uma grande solução que eles encontraram para esse tipo de material. Então, recapitulando aqui, a reciclagem deve ser a sua última opção. Então, se você pode comprar alguma coisa numa garrafinha plástica, ou numa embalagem plástica, ou numa garrafa de vidro, escolha de vidro. Ela é muito menos poluente, ela não solta microplásticos e o vidro pode ser reciclado infinitas vezes, tá? Então, melhor que você escolha sempre o de vidro para uma série de coisas aí que a gente consegue pensar, né? E não só plástico, né, gente? Qualquer material, qualquer tipo de embalagem, a gente tem que sempre pensar qual que é a menos nociva, né? Então, assim, é porque realmente o plástico, ele tá tomando uma proporção, na verdade, já tomou faz muito tempo, né? Já tá envenenando, intoxicando o planeta inteiro, nós também, não só mares, peixes, enfim, tá até no ar, né? A gente já tá respirando microplástico, então realmente tá extremamente grave essa questão do plástico. E por isso que a gente tem que sempre, sempre, sempre tentar usar o menos plástico possível. Então, se você vai no supermercado e você tem, né, um produto com 2 opções de embalagem, então perceber qual que é a embalagem que é menos nociva. Então, certamente o plástico vai sempre ser mais nocivo.
até muitas vezes, né? Até que o isopor, que antes o isopor era o mais, né? Que leva mais química, o que solta mais resíduos, né? Mas hoje já tem cooperativas que já estão destinando corretamente para uma empresa que transforma todo esse material, esse isopor em uma resina, né? E é muito legal. Mais uma vez citando a cooperativa Coco e Companhia, lá de Ubatuba já faz essa destinação corretamente. Por isso, tente sempre eliminar suas embalagens. O que você puder comprar sem embalagem é sempre melhor. Saquinhos plásticos, supermercado já tem agora, muitos têm opção de ou pacote de papel ou a caixa de papel que você pode usar para outras coisas, inclusive posteriormente, ou até mesmo a nossa querida e famosa e a mais sustentável de todas, Eco Bag, de algodão, se possível, orgânico. Tá bom? A gente se vê.